Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de estudos do Beit Midrash Neshama. Hoje estudaremos duas parashiot, Matot e Maseh. Não vou dar spoiler, vou deixar o Celso contar do que elas falam. Mais tarde vamos falar um pouquinho sobre coisas que vêm aí pela frente, mas nesse momento eu agradeço a presença de todos, em particular do Celso, e passo a palavra para o Celso. Boa noite, Celso. Boa noite, obrigado, Davi. Vamos começar com as bênçãos aqui. Quem tiver com o Shavuot está na página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. Amém. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל. כולנו יודעי שמך ולומדים תורתך לשמוע. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Amém. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Então vamos abrir o PowerPoint aqui. Só um segundinho. Muito bem. Essa semana nós vamos ler duas parashiot, parashá Matot e a parashá Masé. E isso acontece, como a gente já disse algumas vezes, porque tem mais parashá do que semana. Então, em alguns momentos do calendário, a gente precisa juntar duas parashiot numa leitura só. E, como eu escrevi aí, essas duas parashiot no livro de Bamidbar, no livro de Números, no capítulo 30, versículo 2, até o capítulo 36, versículo 13. Muito bem, sobre o que essas parashiot falam? Está dando para ver a tela inteira aí? Sim, Com uma foto, um texto, tá? sim, sim. Perfeito. Tá. Vou fazer um breve resumo. O povo está, contexto histórico, o povo está nas margens do Rio Jordão, como mostra essa figura aí, e Moisés vai trazer uma série de mitzvot que vão ser ditas, uma série de providências que o povo vai ter que tomar, uma série de situações pelas quais eles vão passar. Então, a Parashá Matot, eu trago aqui três textos principais para vocês. As leis sobre votos e promessas, que nós vamos falar bastante disso hoje. A guerra contra Midian. Lembro vocês que a gente vem falando dessa guerra, desse conflito, desde lá na Parashá Balak. Depois passou para Pinhas, né, que o Pinhas, no final da Parashá de Balak, ele, 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 ele mata aquele casal que estava fazendo alguma coisa que não devia fazer em público, e, e esse casal eles eram midianitas, era um príncipe de Israel e uma midianita, e depois aí aqui assim acontece a guerra, acontece a divisão dos despojos, que é que nós vamos falar um pouquinho mais no próximo slide. E as tribos de Gad, Reuven e Menaché pedem para não atravessar o Rio Jordão. Nós vamos ver por quê. Muito bem. Então, esses votos, eles trazem uma obrigatoriedade de cumprir promessas feitas a Deus. Então, nós vamos discutir bastante isso agora, daqui a pouquinho. E a guerra contra Midian, aí a Paraxá traz os detalhes, os prisioneiros, o que ele tinha que fazer, e é uma carnificina, tinha que matar todo mundo, inclusive as crianças, tinha que salvar os exércitos e tal. Nós vamos ver isso também um pouquinho mais para frente. E os soldados, aqueles despojos, iam servir de oferendas e tudo mais. E aí, a travessia do Jordão, como eu falei, Gad, Reuven e metade da tribo de Manassés se comprometem a lutar com Israel antes de voltarem às suas terras. O que é que acontece? Essas tribos eram muito ricas, elas tinham muito gado, e eles ainda pegam mais gado ainda lá dos midianitas. Na Torá fala que era 600 e tantas mil cabeças de gado, 665 mil, se não foi errado, cabeças de gado,
E eles já tinham muito gado e eles falaram para Moisés, ó, deixa a gente ficar aqui, eu atravessar com esse monte de boi aqui, atravessar o rio aqui, vai dar um trabalhão danado. Deixa a gente ficar aqui, a gente está bem aqui. Mas aí o Moisés fala, não, vocês podem ficar aí, mas na guerra vocês vão lutar contra nós, contra Midian, vai lutar ao nosso lado, depois vocês voltam para cá. Ah, eles se comprometem e tal, beleza, então toca a vida. Então, esses são aí na Paraxá. Agora vamos para Macê, que é a próxima, ela é mais curtinha. Elas têm como os principais. Ela começa com uma retrospectiva de tudo que Israel passou, todas as paradas, todos os acontecimentos que aconteceram, que ocorreram com o povo de Israel, desde a saída do Egito até chegar naquele momento. É uma retrospectiva, uma melhores momentos, vamos falar assim. E daí o e aí eles recebem o comando de conquistar e dividir a terra, então tem toda uma descrição geográfica. Tal tribo vai ficar no norte, tal tribo vai ficar no sul, tal tribo vai ficar leste, oeste e tal, vai do rio tal até não sei aonde. Então tem toda bastante detalhado, essa questão da divisão da terra. Depois, eles criam as cidades do Levita e as cidades de refúgio. O que que é isso? Desde quando a gente vê lá no Levítico que houve as divisões entre Cohen, Levi e Israel, os levitas não podiam ter propriedades, porque eles trabalhavam para o templo, e, vamos dizer, trabalhavam para Deus. E aí, o que que acontece? Esses levitas não teriam direito à terra, na terra do Egito, na terra de Israel. Eles não teriam direito à terra em Israel. Então Deus fala o seguinte: eles vão ter 42 cidades onde eles vão poder morar, e além dessas 42 cidades, outras 6 cidades vão ser chamadas cidades de refúgio. E o que que são essas cidades de refúgio? Cidades de refúgio são cidades para os homicidas culposos, né, em termos jurídicos. Alguém que matou alguém, um outro alguém, in- in- involuntariamente, inclusive até eles citam um exemplo lá um sujeito que estava rachando lenha, o machado saiu do cabo e acertou a cabeça do outro e matou. E o que que acontece? Por que essa cidade de refúgio? Por causa da vingança da família do morto, para evitar essa vingança. Então, esses homicidas iam para essa cidade, ficavam ali e não tinha uma pena pré-determinada. A Torá fala que eles ficariam ali até que morresse o sumo sacerdote. Então, o sujeito ia para lá, o sumo sacerdote está lá em Jerusalém, no templo e tal. Ó, morreu o sumo sacerdote, vem um novo aí. Aí esse pessoal podia voltar para a cidade dele. E aí, na semana passada, o último tema que eu vou trazer, na semana passada, as filhas de Zelofhad, elas passam a ter direito à herança delas, e que elas a princípio não teriam direito, porque, como a gente viu na semana passada, as heranças eram somente para os filhos homens, e o Tzlofhad tinha 5 filhas mulheres, e elas teoricamente não teriam direito à herança. Aí é a chamada doação com encargos, ou seja, elas podem receber as terras desde que elas casem dentro da própria tribo. Elas são das tribos de Menaché, elas são da tribo de Menaché. Então elas recebem essas terras e elas casam com primos, tá? Assim está escrito na Torá. Aí eu faço uma recapitulação aqui para vocês, que as jornadas, ou seja, que é Masfê, quer dizer jornadas, elas vêm cada parada desde do Egito até acontecer esse conflito aí com Moab, lá com Balac e Bilam. As fronteiras definidas para cada tribo, as 48 cidades, como eu falei, e as filhas de Tzlofhad, que devem casar dentro da tribo para manter a herança. Muito bem. E aí, eu trouxe isso aqui para vocês. E, 3 reflexões que eu enxerguei que a gente pode pensar. A questão da responsabilidade dos votos e compromissos. O povo
se prepara para montar uma sociedade justa na Terra Prometida, ou seja, sociedade com justiça, em que, em que todos tenham direito à terra, justiça social e também com essa justiça que eu falo no terceiro item, é a justiça legal mesmo, ou seja, que mesmo aquele que teve cometeu um crime involuntariamente, ele vai ter seu julgamento, não vai ser sacrificado, não vai ser morto, vai ter um lugar onde morar e tudo mais. E assim, isso se funciona como uma primeira estratificação social, uma primeira organização social do povo, né, já pensando no que vai acontecer na terra de Israel. Muito bem. Agora eu quero trazer para vocês, como eu falei, a questão dos votos e promessas. Aí vocês podem me dizer, pô, mas por que tanta ênfase em votos e promessas? Para vocês terem uma ideia, tem um tratado do Talmud que se chama Nedarim, exatamente votos. E que é exatamente votos. E daqui a algumas semanas nós vamos ter Yom Kippur, e Yom Kippur começa com Kol Nidrei, ou seja, nós anulamos todos esses votos que a gente fez. Então, na Parashá Matot, logo no começo da Parashá, logo no segundo versículo, ela fala sobre Nedarim, que são os votos, e Shavuot, que são os juramentos, e no texto do Kol Nidrei, que eu citei há pouco, fala sobre os Shavuot, que são os juramentos também. Então, na Torá está escrito assim: tudo que sair de seus lábios você deverá cumprir. E aí a pergunta que a gente pode pensar é assim: bom, nós vamos falar sobre o povo que está prestes a atravessar o Rio Jordão, tomar posse da terra de Israel. O que que vem falar sobre votos, sobre juramentos? Um negócio meio fora de, fora de contexto, podemos dizer assim. E aí os sábios nos ensinam que a palavra tem poder de criação e de destruição. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, a gente lê isso quando a gente lê Bereshit, nós vamos ler também daqui a alguns meses, na primeira paraxá da Torá, que Deus falava para as coisas acontecerem e as coisas aconteceram. A palavra é muito importante. E, e antes de terras ou riquezas, a maior força do ser humano está em sua boca, seja para ter compromissos de santidade, ou seja, para ele se conectar a Deus através de orações e tudo mais, ou seja, para destruir relacionamentos e confiança. Muito bem. Aí eu trago aqui um caso que está na Torá, que isso aqui foi, Davi talvez vai lembrar, que isso aqui é quando a gente estava na pandemia, a gente fez um debate sobre esse tema no, pelo Zoom, sobre a questão da promessa feminina no, no, na Parashá Matot. E na Torá está escrito assim: se quem faz o juramento é uma mulher, nesse caso temos algumas situações. Primeiro, se a mulher é solteira e o pai ouve seu voto ou abstinência, o pai pode impedir e ela está desobrigada de cumprir o voto e ter o perdão divino. Ou seja, o pai fala: ah, você não precisa cumprir, você está desobrigada disso. Se quem ouve é o noivo dela, ela também pode estar desobrigado e que o noivo também pode agir como pai e desobrigá-la de cumprir esse voto. Se a mulher é casada, o marido também pode agir como noivo e também pedir da mesma forma, ela estará desobrigada de cumprir o voto ou abstinência. A abstinência, a pessoa assim, não é, hoje em dia acontece isso, mas nessa época não acontece. Eu vou ficar um mês sem comer chocolate, ou alguma coisa do tipo. As pessoas fazem As pessoas fazem esses votos hoje em dia, sim. Só que aqui no caso do marido tem uma ressalva. O marido tem algumas horas, a partir do momento que ele ouviu o voto da mulher para desobrigá-la de cumprir esse voto, se ele não desobrigar até o final daquele dia, ela fica obrigada a, a,
a cumprir o voto. Se ele desobrigá-la depois do final do dia, ele tem que cumprir o voto que a mulher fez. Então, e agora, se a mulher é viúva ou divorciada, ela fica obrigada a cumprir com sua promessa. Aí não tem ninguém para desobrigá-la desse. Então, diante disso, cabe a pergunta: esse texto da Torá pode ser considerado um texto machista ou isso se trata de uma atitude de proteção para com a mulher? E aí eu vou trazer opiniões de pessoas que vão falar sobre esse tema. No livro de Devarim, capítulo 23, versículo 23, nós vamos ler também daqui a algumas semanas para Shakitetse, temos o seguinte: porém, se te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti. O que nos leva a deduzir que, se a pessoa faz uma promessa, ela comete um pecado, pois isto é interpretado como sendo uma confissão ilimitada no seu próprio poder, ou seja, aquilo que eu estou prometendo que eu vou fazer, ou que eu vou deixar de fazer, eu tenho certeza absoluta que eu vou cumprir. Eu tenho, eu tenho, eu tenho confiança no meu poder. E nesse ponto, o que os sábios dizem é que estamos todos nas mãos de Deus e que nele é que devemos ter confiança ilimitada. Aí eu trago a opinião aqui do rabino Jordan Cohen, que é da sinagoga Temple Ansh Sholem, em Hamilton, no Canadá, que ele fala o seguinte: quebrar um voto é transformar algo sagrado em secular ou até mesmo profano. Nós devemos guardar nossas palavras cuidadosamente, sempre estando cientes do seu poder. Se queremos ser santos, então nós devemos manter nossas palavras santas. Por isso que eu falei lá atrás em construção de santidade. Uma maneira de fazer isso, como a nossa tradição sugere, é evitar de fazermos votos, de fazermos promessas, fazer juramentos. E a rabina Jacqueline Koch Ellenson, que ela é diretora da Women's Rabbinic Foundation, ela diz o seguinte: para evitar que seu voto seja anulado, a mulher tem duas opções. Ou evitar a responsabilidade de fazê-lo, ou seja, não vou prometer nada, então não tem nada para cumprir. Ou optar por fazê-lo sem que ninguém a ouça. Em ambas as opções, ela seria forçada a seguir e se tornar cúmplice de uma atitude cultural contrária ao seu desejo ou à sua liberdade de expressão. Ou seja, ela pode ser desobrigada de fazer um voto que ela quer fazer, que ela quer cumprir. Então, e ele segue a Rabina, ela mesma participa de seu próprio silenciamento, porque somente fazendo sua promessa sem ser ouvida é que ela cumprirá o que estabeleceu em seu voto. Ela age fingindo que não agiu, ou seja, ela não fala, ela fica em silêncio e cumpre o seu voto, a sua promessa, sem que ninguém saiba o que ela está fazendo aquilo. E ela pode transgredir as restrições somente pela atitude de forçar-se a tomar parte das mesmas ao mesmo tempo. Ou seja, ela deve trair a si mesma para ser verdadeira consigo. O que ela quer dizer? Que ela não pode fazer um voto, a promessa ou o juramento que, como todo mundo faz, como todos os homens fazem. A mulher tem que fazer em silêncio para ela poder cumprir. Porque se ela fizesse em voz alta, o marido, ou o noivo, ou o pai podia falar: não, você não precisa fazer isso, não, é bobagem. Tá? Então, e se ela insiste em fazer, ela está cometendo uma transgressão. Ou seja, é uma invasão total de privacidade que acontecia na época. Mas, obviamente, pessoal, nós temos que ver isso com o contexto da época. Essa é a questão. Muito bem. E para essas reflexões finais, eu trouxe aqui dois midrashim, um do Rabi Shimon ben Lakish, que no Talmud ele é chamado de Resh Lakish. Esse Resh Lakish tem uma curiosidade que antes de ele ser sábio do Talmud, ele era gladiador. Ele lutava, ele ganhava dinheiro com isso. E depois ele encontra um rabino que muda a cabeça dele, e aí ele vira estudioso do Talmud. Então, esse rabino Reish Lakish, Shimon ben Lakish, disse: por que a Torá foi tão rigorosa com os votos? Porque Deus disse: acaso não basta o que eu proibi a você na Torá?
você quer ainda se proibir coisas que são permitidas, ou seja, é a questão do voto de abstinência. Ah, eu não vou deixar de fazer isso para atingir tal coisa. E isso está no Midrash Rabbah, Bamidbar 22:1. E o Rabi Meir disse: melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. E ele acrescenta: quando uma pessoa faz um voto e não cumpre, ela é comparada a alguém que constrói um altar e sacrifica sobre ele um animal impuro. Ou seja, se a pessoa, ou seja, ela se apresenta para Deus dizendo que ela vai cumprir aquilo que ela se propôs a fazer e ela não cumpre aquilo, ela é comparada a alguém que constrói um altar, ou seja, esse altar é a promessa dela e acaba não cumprindo, então como se ela sacrificasse um animal impuro sobre ele, ok? É isso. Alguma pergunta, comentário, crítica? Marcelo? Oi, Celso, boa noite a todos. Eu ia falar justamente, trazer essa questão do último texto que você trouxe do Rabi Meir, que está lá no livro de Eclesiastes, né? E fala que quando fizeres algum voto ou promessa, cumpra-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra, né? E eu achei interessante, porque quando fala dessa questão do marido, ou do noivo, no caso, o pai, ele tirar essa responsabilidade, de poder tirar essa responsabilidade sobre o voto, no caso da mulher, ou até no caso que você trouxe aí, que a mulher não faça um voto que seja de alguma forma audível, né, às pessoas. Como que ficaria no caso, então, no caso de Hannah, que de certa forma foi um voto audível e ela foi julgada por aquilo e ela cumpriu a promessa que ela fez, então a gente teve então Shmuel e tal, né, que foi tão importante para o povo. Como é que você vê essa questão? Exatamente, ela fez o voto e cumpriu o voto, porque nenhum homem a desobrigou disso. Muito embora o marido dela criticasse, falasse: ah, você parece que você está bêbada, e não sei o quê, mas ele não falou: você está desobrigada de cumprir o voto. Até porque parece que não sei se ele sabe, agora eu não me lembro se ele sabia que ela tinha feito esse voto de rezar daquela maneira para ter o filho. Então, então ela se encaixa nisso, é exatamente isso. E a outra questão também, essa questão de voto, é o voto do nazireu, né? Que o nazireu é aquele que se abstém de fazer uma opção de coisas porque confia mais em si do que em Deus, que eu vou fazer isso para agradar a Deus, e não é isso que Deus está querendo. Deus quer que você faça o que você pode fazer e não faça o que não pode fazer. Não, você não, ele não quer que você mude essa situação, né? Então, como uma questão, por exemplo, de sanção, que é o nazireu também mais conhecido, mais famoso. Então, é uma outra situação. Mais É, alguém? é. Oi, Silvia. Oi, uma pergunta. Então, qual seria assim, uma diferença de Nedarim e Shevuot? Existe votos, e juramentos? É a mesma É, coisa? mais ou menos a Semelhante? mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Tá no mesmo pacote, vamos falar assim. Então, assim, ó, só que o voto é uma, assim, é uma promessa. Ou seja, eu prometo que eu vou fazer isso assim, assim, se Deus me fizer isso. Então, eu vou fazer isso para que Deus me conceda o que eu quero saber. O juramento, ou seja, eu juro que eu vou fazer alguma coisa Nunca mais vou comer segundo, deixa eu ver de chocolate. onde que eu... Não, esse é uma promessa, esse não é um juramento. Ah, Ou tá. seja, o juramento, assim, eu juro por Deus que eu vou... Ah,
E até, porque aí também, no Está juramento, você profundo. entra a questão dos 10 mandamentos, ou seja, que você vai usar teria que estaria Profanando. profanando o nome de Deus. Então, É, aí é que entra o juramento. entendi. Obrigada. Moto E7, eu não sei quem é. É o Mário. Boa Então, noite, Mário. Boa noite a todos. Celso, o voto, ele se enquadra na categoria do ascetismo? talvez, talvez. Talvez, inclusive, principalmente o voto do Nazireu. O Nazireu, em certa maneira, era uma seta, né? Então, ele também se privava de uma série de coisas. Pode ser considerado dessa maneira. Mais alguém? Vou aproveitar esse intervalinho aí, enquanto as pessoas pensam se tem mais alguma pergunta para o Celso, só para falar das coisas que vêm por aí. Eu estou muito escuro aqui. Isso. A maioria de vocês, acho que ou todos, né, ou quase todos, devem ter recebido as informações sobre grandes festas, né, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Se alguém não recebeu e estiver interessado, avise para receber. Temos ainda um tempinho, felizmente, temos 2 meses, conseguimos fazer com alguma antecedência esse ano, né? Então, estamos nos preparando, ensaiando, enfim, organizando tudo que vai acontecer nas grandes festas. E, obviamente, esperando que muitos, ou se não todos de vocês, participem, se não de tudo, pelo menos de uma parte das grandes festas, né? Então, leiam com atenção lá, o comunicado é longo, eu sei que é longo e talvez nem todo mundo teve tempo de ler ainda, mas deem uma lidinha, qualquer dúvida perguntem, para mim, para o Celso, para a Carol, para a Laila, enfim, tem bastante gente que pode ajudar qualquer dúvida, qualquer necessidade, tá bom? Fora isso, lembrar que nesse sábado a gente tem o nosso Shacharit Shabbat, últimas parashiot desse livro da Torá. Na semana seguinte vamos começar Dvarim, todos convidados, sábado às 9h30, na Rua Bahia. Estamos nos finalmente da organização de 2 novos mini cursos, né? Um curso sobre Tefilá, para quem não teve oportunidade de estudar, é a teoria, não, na verdade não é, a gente não vai aprender a rezar, né? Mas vai aprender o que está por trás dos conceitos ligados a Tefilá, a reza judaica. E logo em seguida a gente deve ter o curso, esse curso de Tefilá deve ter 2 ou 3 sessões. Depois a gente vai ter um curso com 4 sessões, preparatório para grandes festas. A gente vai falar sobre Slichot e vai falar sobre a liturgia de grandes festas. Estou falando a gente, mas nesse caso é o Dani Zekri, né, que vai contar com a ajuda de mais algumas pessoas. Ele está organizando isso aí e acho que vai ser uma oportunidade bem legal da gente chegar em Rosh Hashanah. Então o curso deve terminar um pouquinho antes de Rosh Hashanah, já com muitas coisas na cabeça e muito preparado para aproveitar o máximo possível de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fora isso, a campanha das capas dos nossos Sifrei Torá, as novas capas do Sifrei Torá, está nos finalmente, né? Semana que vem vai ser a última semana. Estamos praticamente chegando no que a gente gostaria, mas se alguém ainda não participou e quiser participar, será muito bem-vindo para poder, como eu falei na sinagoga no sábado, né, poder apontar para o Sefer Torah no futuro e falar, puxa, eu participei do projeto desse Sefer Torah, né, da capa desse Sefer Torah. Então não percam essa oportunidade. E que mais? Acho que é isso. Semana que vem temos estudo de novo, já adiantando, né, sobre a Parashá Bamidbar. Dvarim, eu estou já atrasando. Dvarim, todos convidados na quarta-feira que vem. Alguma pergunta que sobrou para o Celso? Alguém quer fazer algum comentário? Não precisa ser pergunta, pode ser comentário sobre os vários assuntos dessa Parashá. Tem um assunto que ninguém tocou ainda, né? A gente falou bastante sobre
juramento, os votos, né? Ninguém falou das meninas, né? Das filhas de Tzlofhad. Aliás, as mulheres aparecem bastante nessas duas É. parashiot, né? De um jeito ou de outro, né? E as filhas de Tzlofhad que tinham aparecido de uma certa maneira até pouco tempo atrás, agora aparecem de uma maneira um pouquinho, elas perdem um pouquinho, né, da liberdade que elas, enfim, tinham aparentemente, né, com essa decisão de Deus, né, de não permitir que elas casassem fora da tribo para manter, claro, A herança as deles lá. propriedades, a herança, né? Claro que elas podiam casar fora, só que aí elas perderiam a herança, né? Então, não é que não poderiam, né? Mas enfim, tem uma restrição aí que não sei se faz sentido ou não faz sentido, enfim, tem, olhando pelo outro lado, a ideia é que cada tribo mantenha aquilo que ela tem direito, né? Acho que esse é o objetivo, né? Manter esse equilíbrio relativo entre as tribos, né? Enfim, mas é uma questão interessante aí também para se pensar. Mais Só alguma dúvida? Renata, completando, não fala o que foi, só Celso? uma coisinha, Davi, uma Fala. coisinha que completando seus avisos para o próximo sábado, nós vamos ter um maftir estreante no próximo sábado. Ah, uau, tá bom. Não, e já que você lembrou do sábado, a gente vai ter uma grande festa nesse sábado, né? Então vocês devem ter visto que tem uma aniversariante muito querida, né, nesse sábado. Ela me prometeu hoje, ela fez promessa, e houve, e ela não tem marido, eu não sei como o que acontece com o caso dela. Enfim, e o pai dela não estava lá. Então ela prometeu que vai estar no sábado e vão fazer uma grande festa para Bárbara no sábado. Então, venham no sábado para prestigiar a querida É. Bárbara. É, acho que é isso, né? Se não temos dúvidas, Silvia, Eu, fala, uma Silvia. perguntinha. diga. Então, tudo foi em questão dos votos e juramentos das, das mulheres, né? Não, Então, eu trouxe voz de homens, mas lá fala sobre os homens também. e dos homens, Na Torá, eles ficam isentos? como? Os homens, então, ficam isentos, eles podem, não é Os jurar, mas homens é fazer pior ainda. votos. Eles podem fazer votos, só que depois eles têm que cumprir Cumprir. o voto. É. Não tem ninguém para Ah, desobrigar eles. É, Essa é que é a exatamente. O questão. homem está numa posição muito pior do que as mulheres É, nesse as caso, né? mulheres têm, porque essa questão dos pais, maridos e noivos aí é uma questão é uma proteção para a mulher. é, o Porque que eu muitas entendi, vezes, não naquela como época, machismo. a mulher tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer Sim. comida, né? E Uhum. ela, dependendo do que ela havia prometido, podia complicar essa coisa. E aí ia para um outro tema de que a casa puder, a família, a dinâmica familiar pudesse Se ficar esparramar. prejudicada. É. Entendo, Então, entendi. Eu isso é não tomei e como um machismo, não. Eu entendi. o- Realmente era um ato de proteção à mulher, não é. como Não, machismo. esse debate, não sei se o Davi lembra, realmente ganhou a posição de que não era machismo, que era um mecanismo de proteção. É, juro que eu não É. lembro. Isso foi num dia, numa quarta-feira ou foi Não, no sábado? foi num Shabat. Foi num É, no Shabat. sábado? Uau. Porque explicando para o pessoal, era época da pandemia, a gente não tinha nada para fazer, estava todo mundo dentro de casa e a gente ficava no Zoom aí Horas. até, até as tantas. Então foi no dia dessa paraxá que houve esse debate. Marcelo? Ô, Celso, só ficou uma dúvida. O texto aqui, por exemplo, o texto de Corrales, ele é bem. Ele, ele deixa a questão em aberto tanto para homem quanto para mulher, de não fazer os votos, mas se fizer, cumpra-os, né? É, Quando, quando ou quem foi que colocou essa questão de que, então, por exemplo, o homem fez, ele tem que cumprir, ele tem essa responsabilidade. E a mulher, o pai, o marido, o noivo, então ele pode desobrigar, sendo que isso partiu da própria mulher fazer. Então, qual autoridade, no caso, esse homem tem, esse parceiro, pai, mãe, pai, marido, tem de desobrigar a que ela não cumpra algo que partiu dela? É a questão que eu falei agora há pouco, ou seja, é que ele julgue que ela não vai conseguir cumprir ou que ela tentando cumprir esse voto pode causar
algum ruído de comunicação, essa expressão não é agora, pode criar alguma descontinuidade na dinâmica familiar, assim, que ela, dependendo do que ela tenha prometido ou jurado ou feito o voto, ela pode deixar de cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer comida, sei lá, alguma coisa desse tipo. É, Então, aí o marido fala, não, você não vai conseguir cumprir isso, está desobrigado e tal. O marido, o pai, o noivo, né? O engraçado é que o noivo tem mais poder que o marido, porque o noivo pode desobrigá-lo a qualquer momento. O marido tem algumas horas, do momento que ele ouviu até o anoitecer, né? Que é o final do dia, pelo judaísmo. Entendi. agora, a autoridade, para quem acredita que a Torá é divina, vem de Deus, né? É Deus que está É. passando isso. Moshe não inventou da cabeça dele, né? Para Não, de quem, jeito nenhum. agora, para quem, enfim, acha que tem um dedo humano aí, certamente dá uma boa discussão isso aí, né? Por que que foi feito dessa maneira, né? Obviamente tem Exatamente. muito a ver com o contexto, enfim, em que eles viviam e a posição, como o Celso falou, da mulher naquele momento lá, né? Ah, enfim, não sei quanto é diferente da posição atual. Não, é diferente, com certeza, mas É, ainda tem mulheres que vivem sobre o jugo, né? Sabemos disso, né? é. Do marido, enfim, do pai, né? Infelizmente. E aí, Celso, pegando só fala, desculpa, uma fala, carona do fala. que o Marcelo falou, esses votos que os homens não cumpriram, eles vão, ele vai pedir perdão, vai cancelar esses votos no colo de direito. Vai ser nesse momento. Ok, tá chegando. Né? Porque no colo de direito fala, meus votos não são votos, meus juramentos não são juramentos. Né? Muito bem. Obrigado, Celso. Ah, Obrigado a vocês. boa noite a todos. Fala, quem ia falar? Não, entendi errado. Então tá bom, boa noite para todos. Eu Muito obrigado. quem? Obrigado. Fala, Gilberto. Tá bom. Gilberto. Grande abraço, obrigado. Tá bom. Obrigado a Obrigado, você. Gilberto. Um abraço. Boa noite para todos. Fiquem bem. Tá, boa Boa noite. noite, Boa boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado a Renata ficou você, muito Cris. quietinha hoje, Renata. É. Obrigada. Cansadinha. Eu ia tocar no assunto, mas deixa, a gente discute no sábado. Bom, estaremos juntos, se Deus quiser, no sábado. Estou cansadinha hoje. Vai lá. Gente, boa noite. Obrigada, Boa noite. viu? Obrigada. Beijo.